Estamos en los señales de Jesús en el libro de San Juan. Para los que no vinieron, los señales en Juan no habla de milagros, habla de señales. Señales porque el libro de Juan fue escrito a judíos. Juan escreveu para judíos. E nos outros 3 evangélicos, evangelho que são Mateus, Marcos e Lucas, foi escrito para gentiles, ou melhor dizendo, para gregos, romanos e bárbaros, que somos nós outros também, não? Aleluia. São João, capítulo de número 9, diz assim, versículo 1. Ao passar Jesus, viu o quê? O homem cego guarde bem essa palavra, nascimento. E lhe perguntaram os seus discípulos, dizendo, Rabi, que perguntaram? Respondeu Jesus, não é que pecou este, nem seus pais, senão para que as obras de Deus se manifestem em me é necessário fazer as obras del que me enviou. Entretanto que el dia dura, la noche vem, quando nadie pode trabalhar. Entretanto que estou em el mundo, luz soy del mundo. Dito isso, esculpiu em terra, esculpiu onde? E hizo lodo com, e untou com el lodo los ojos, e lhe dijo, ve a lavarte em el estanque que traduzido é, foi entonces e se lavou e regressou vivo. Então os vecinos e os que antes lhe haviam visto que era cego, diziam, não é este el que se sentava e assim? Uns diziam, ele é, e outros, a ele se parece. Ele dizia, eu sou. E lhe disseram, como te foram abertos os olhos? Respondendo, ele lhe dijo, aquele homem que se chama Jesus, hizo lodo, me untou os olhos e me dijo, ve a Siloé e lava-me. E fui, e me lavei, e recebi a vista. Então lhe disseram, onde está ele? E ele dijo, não sei, está aí. Este cego era gentil ou judeu? Ele era um judeu. Era um cego judeu de nascimento. Esse homem nunca teria visto. Esse homem nasceu cego. E se dá a entender em os originais que ele nasceu sem os olhos. Ele era de total cego sem os olhos, só com a cavidade de seu crânio aí. Lhe faltavam os olhos. E os cegos na época de Jesus, principalmente na cultura judia, eram tidos como inúteis, porque eles creiam que algo malo hizo seus padres ou algo malo hizo esse homem, porque nadie pode ter uma maldição tão grande de nascer inválido. Há de nascer perfeito. Então, os discípulos de Jesus já teriam essa mentalidade. Por quê? Porque eram também judeus. E eles perguntaram ao Senhor, Senhor, quem pecou? Este ou seus pais para que nascera cego? Quem foi que pecou deles? Qual dos dois pecaram? E o Senhor respondeu bem rápido e bem sinceramente. Não é que pecou este. Ele está dizendo, não é que ele pecou. Não foi ele que pecou. Nem tampouco seus padres. Senão para que as obras de Deus se manifestem em ele.
É interessante entender isso. As obras de Deus, elas se manifestam em nossas vidas, não porque nós outros merecemos, mas porque sucedeu o mesmo com esse cego. Ao passar Jesus estava passando, e quem viu o homem não foi cego, foi Jesus que o viu. Porque nadie aqui, antes de receber vista do Senhor, conseguia ver Jesus. E nadie aqui consegue ver Jesus. Porque se eu te perguntar onde está Jesus, você vai me dar a resposta até cego. Não sei. Eu sei que ele está passeando em nosso meio. Pero onde está agora, nesse momento, eu não sei. Eu sei que está passeando. Porque nadie aqui viu a Jesus. Nós outros não temos um Jesus dibujado em uma parede, ou tampouco um Jesus em imagem de escultura. Nós outros creemos em um Jesus ressuscitado. Esse Jesus que a Bíblia nos apresenta por fé. E não necessitamos vê-lo para crer que Ele existe. Sabemos que Ele existe, porque um dia Ele nos viu a mendigar. E passando, tuvo misericórdia de nós outros. Porque a palavra do Senhor diz que não foi nós outros que escolhemos a Ele. Ele escolheu nós outros. Ele viu nós outros que éramos inúteis espiritualmente falando. E voltando ao texto aqui, esse cego, esse judeu que nasceu cego, alguém disse, pecou. Quem pecou afinal? Ele ou seus padres para que nascer assim? Quem era que sucedeu com esse homem? Que é passado com esse homem? Que esse homem hizo para ter tanta maldição? Com outras palavras, que sucedeu? Jesus disse, não sucedeu nada, mas vai suceder algo. Todavia não sucedeu nada, mas vai suceder algo na vida desse cego. Vai passar algo, vai suceder algo, vai acontecer algo. Há um mistério na vida desse cego. Porque Jesus disse, me é necessário fazer as obras de quem me enviou. Quem enviou Jesus? É Padre. Deus Padre enviou o Deus Hijo. Mas não porque disse, vai a você. Porque está me molestando muito aqui em céu, vai a você. Como muitos pastores em Brasília e em partes do mundo, às vezes enviam missionário mais molestoso, que eles vão me quedar livre de. Não era por isso. Deus enviou o melhor que tinha. Su Hijo amado. Su unigênito. É melhor de los melhores. Para vir morrer por nós outros. Mas não porque era mal e quis, é porque o Hijo a si mesmo quis se tornar também. Há um mistério da Trindade em tudo isso. Há um mistério de Deus em tudo isso. Entretanto, que é dia dura. Que dia? Nós não estamos falando de dia, de calendário, de horas. Está falando de dias antes da venida do Senhor. Porque o dia que o Senhor venir para resgatar a sua igreja e sacar a sua igreja, e o Espírito Santo de Deus for sacado, vai ser tempo de tenebras. Vai ser tempo que o anticristo vai dominar a terra. Tempo que o anticristo vai dominar essa terra, e nós outros sabemos que vai ser um tempo doloroso para aqueles que se quedarem. Porque para seguirem os caminhos do Senhor hoje, tendo a presença do Espírito Santo em nossas vidas, já é difícil. Imagina não tendo o Espírito Santo de Deus, não na terra, ele vai estar na terra, mas não atuando na terra. Vão ser 3 anos e meio de pura tenebra, 3 anos e meio de pura, como se diz, perseguição da igreja. Então, a noite vem. E se Jesus disse que a noite vem quando nadie pueda trabalhar, nadie vai trabalhar. Porque nesse dia a Bíblia diz que hasta um ángel vai estar predicando o Evangelho, porque nós outros já estamos. Se aí uns nem com o Espírito Santo de Deus conseguem predicar. Imagina-se quando o Espírito Santo predicar.
Imagine quando o Espírito Santo de Deus for quitado da terra. Será que vai poder predicar? Não. Não vai poder. Entretanto que eu estou em el mundo, luz sou do mundo. Dito isto, para provar que Ele era Deus, para provar que Ele tem poder de abrir não só a vista de los cegos, mas também a ser aquele que nasceu cego, ter visão. Nós outros nascemos cegos. Paulo disse: em pecado me concebeu minha madre. Em pecado. E em pecado é esse? Nós outros fomos concebidos com um pecado que se chama incredulidade. E o pecado de Jardim de Edém não foi comer a maçã, não foi como alguns pastores mastronaditos dizem que foi sexo, não foi nada disso. O pecado allá foi não crer em la palavra de Deus. E quando você não crê na palavra de Deus, você passou a ser incrédulo. Deus disse: é dia que comeres desse fruto, certamente morrerás. Deus disse bem certo: certamente morrereis. E a serpente disse: não, nada disso. Deus está falando coisa que não vai suceder. Se você comer uma mordidita solo, não é pecado. O problema é você comer toda fruto. Uma mordida não vai ter problema. E diz que ela mordeu e deu a sua esposa todavia. Porque é pecado que nós outros cristianos cometemos, irmão. Não só afeta nossa vida quando temos uma família, afeta toda uma família, desestrutura toda uma família. É pecado de em el hogar. É pecado de em el hogar, contagia todos os outros. Existe um dito que diz que uma manzana podrida, uma naranja podrida, pudre todas as outras. E isso também sucede na igreja. Um pouco de levedura leveda toda a massa. Quitai de vosotros, diz o Senhor, toda espécie de levedura, tudo que contamina, tudo que leveda a massa. Dito isto, esculpiu em terra. Ele podia esculpir em qualquer lugar, mas ele esculpiu em terra. E esse esculpir não era igual o esculpe de irmã Jack, não era o esculpe do pastor Brás, era esculpe do livro de Deus, era um esculpe celestial, era um esculpe cheio e lleno, perdão, da unção de Deus, lleno da presença de Deus. Ele estava cuspindo no material que nós outros somos hechos. De que somos hechos? Porco. Ou alguém que é hecho de outra coisa? Não, de porco. E na Bíblia diz que a como comeremos. Eu me acordo que morreu meu padre, já hacía quase 20 anos que meu abuelo tinha morto. E quando foram sacar meu abuelo, onde estava meu abuelo? Tinha só uns quantos dentes e uns quantos cabelos allá em sua tumba, porque tudo já tinha se transformado em porco. Pouca coisa teria restado de seu esqueleto, por assim dizer. Tudo já tinha volvido a ser terra, em outras palavras. Tudo já era terra, em outras palavras. E dito isto, esculpiu em terra. E isolou com saliva. E untou com ele lodo o quê? Você acorda de Paulo? Paulo, quando recobrou isso, o que Paulo sentiu? Ele relata em Hechos que caíram desses olhos como escamas. Ele disse: não, me caiu nos olhos como escamas. E eu passei a ver coisas que eu não imaginava que existiam. Jesus não só queria sanar este cego de sua cegueira, não era isso. Jesus não quer fazer nada em nossa vida para nós outros seguirmos da maneira que queremos
em este mundo. Não era para isso que Deus estava sanando esse cego de nascença. Deus não estava sanando para ser mais um e para que alguém dissesse: uau, Deus sanou um cego de nascença. Não, havia um propósito maior. Havia um propósito maior. Havia o natural sendo hecho. Qual o natural? Terra para ser oco. É a matéria-prima. Não sei se um dia os científicos vão conseguir descobrir que a matéria-prima para ser semente é terra. Não sei se um dia vão descobrir isso. Mas matéria-prima para ser nós outros é terra. Por isso volvemos ao povo. Por isso volvemos ao povo. Porque somos hechos de povo, segundo a Bíblia diz. Matéria terrenal. Aqui está o terrenal sendo hecho por el sobrenatural. Por isso se chama milagre. Por isso se chama milagre. Dito isso, esculpiu em terra e isolou com a saliva e untou os olhos del cego. E olha quando você vem na casa do Senhor, igual está vendo nosso amigo, e ele diz assim: ¿dónde estoy parado? ¿Dónde me trajo Abelito? Não estou entendendo nada desse pastor está dizendo. Não estou entendendo nada desses ninhos sendo bullying. Não estou entendendo nada de nada aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me trajo. Estou aqui. Em realidade, uno niega como sempre diz: ¿dónde estou? E o Senhor começa a morder a água. Você começa a sentir que a água está passando. Você começa a sentir que aquele ovo que não sentia nada, às vezes até mesmo para orar, ou até mesmo para lhe orar, como quando eu fui à igreja, eu dizia que eu sou homem, e homem não ora. E muito mais um homem macho como eu. Não ora. Isso é coisa de marica, essa coisa de orar. E agora que o pastor predicava, e eu parecia uma minha orando. E dizia: Senhor, eu quero parar, não para. O Senhor disse: não, peraí, eu estou pondo matéria-prima, está faltando lágrima, estou ponendo lágrima. Estou ponendo matéria-prima que estava faltando lágrima, agora estou ponendo lágrima. Você já teve ovo, mas está sério, tem que lubrificar isso. Se não lubrificar, não sacar a sujeira, você não vai poder ver o sobrenatural. E o Senhor começou a ser a parte do milagre. Qual é o milagre aí? O cego vê. O cego, isso para nós outros é visto como milagre. E para os outros que estavam ali também era isso milagre. Mas isso para Jesus não era nada. Porque aquele que hizo um corpo inteiro a ser dos olhos é nada. Isso para Jesus simplesmente era nada. A ser dos olhos, para quem já hizo o corpo inteiro e soprou o espírito de vida, não é nada. E ele lhe dijo: olha, tem a parte do cego. Na parte de Jesus, Jesus já hizo. Quantos por cento Jesus hace? E os outros 50%? Toca a nós outros. Toca a nós outros. Não espere Deus a ser tudo por você, que Deus não vai ser. Deus vai ser a parte sobrenatural. Mas a parte natural, tu vai ter que ser. Ai, Senhor, me dá sabedoria para ir à escola, Senhor, e não ter que estudar e sacar só nota azul. Não vai suceder. Não vai ter que estudar. Você vai ter que estudar. Não há forma, irmão, não há forma disso suceder. Senhor, me dá uma esposa que caiga de paracaída aqui. Não vai cair tampouco. Tu vai ter que buscar, a Bíblia diz. Aquele que encontra uma esposa e para encontrá-la tem que buscar, alcança o favor de Deus. Sua parte você tem que fazer. Da parte de Deus, ele já hace. É impossível. E é impossível é o quê? Vista. Ela não era nem recobrar a vista, era ter visão. Esse cego nunca viu nada. Esse cego estava fora de si.
Ele dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traduzido é. Aí na mensagem, por que está aí traduzido é enviado? Jesus disse que ele era o quê? Enviado de quem? Então aí já viu na mensagem para ele. Você pode ver que em todas as outras partes é difícil traduzir algo, mas quando traduz é porque algo está complementando de atrás. Ele disse que traduzido é enviado. Foi então e se lavou e regressou bem. Nada em que Apocalipse diz: aconselho-vos que compre o quê? Para? De onde vai comprar colírio? Da farmácia? E Jesus disse: de mim. Te aconselho que compre colírios de mim, para que pueda ver. E esse colírio, irmão, você vende em farmácia. Esse colírio se vende com a unção do Espírito Santo de Deus. E esse colírio é aquele um que produz em você rio de água viva. É aquele que você consegue pôr uma gotica e parece que é na cascata e isso não para de llorar. Toda vez que você entra na presença de Deus, olhando. Por quê? Pela presença de Deus. Mas antes de chegar à parte que interessa a nós outros, vamos entender a parte da mensagem da Senhor para os judeus. Esses judeus estavam cegos, e todos daquela geração, todos, teriam nascido cegos, porque 400 anos de que havia silêncio. Jesus não fazia um milagre, Deus não fazia um milagre. Toda aquela geração nasceu cega. Toda aquela geração não conseguia ver. Toda aquela geração estava fora da visão do Senhor. Incluso os sacerdotes que diziam que eram homens de Deus, mas para ser homem de Deus, tem que ter a presença de Deus. Esse pastor é homem de Deus. E adulterando? É homem de tudo, menos de Deus. Esse irmão é homem de Deus, pero choleiro? Não é homem de Deus. Para ser homem de Deus, tem que ter a presença de Deus. Tem que ter a vida no altar. Esses homens nasceram completamente cegos. Uma nação cega não conseguia ver o Criador. Não conseguia ver a presença do Senhor. E quem pecou? E sempre estamos como a serpente, não? Como Eva e Adão, buscando um culpável para nossos problemas. Quem pecou, Senhor? Esse ou seus pais? Quem foi? Nadie. Esse não pecou. Esse só nasceu assim para que se manifeste em ele o quê? As obras de Deus. Glória não, obras. Então o Senhor está dizendo que estava levantando o quê? Um obreiro. O Senhor não estava levantando alguém para glorificar seu nome. Não era só isso. O Senhor estava dizendo que havia que levantar de ali um obreiro, para que as obras de Deus se manifestem em ele. Obras vêm de obreiro. Quem hace obras? Obreiro. Então Deus está dizendo um obreiro. E aí vai nascer um obreiro. E nós outros vamos ver que nasceu. Israel estava cego, perdido, e o Senhor vino para os suyos. Mas eles só podiam recobrar a visão. E hablando de visão aqui, a visão espiritual, a visão para possuir a terra prometida, aquela visão que Abraão teria, que dizia: mira, Abraão, donde subiste a llegar, e essa planície, tudo isso te darei. Muita visão. Aquela visão de José em meio da cisterna, aquela visão de José perdido
vendido, melhor dizendo, por seus irmãos, mas meio pela cisterna conseguia ver as promessas de Deus. Esse povo já não via nada, irmãos. Já não conseguia ver coisa alguma. Tinham perdido a visão. E só o venido do céu. Agora se vê uma parte. Alguém hecho matéria. E nesse caso Jesus, que foi hecho por Deus, é o corpo da terra. Ele tuvo que se hacer carne. Ele tuvo que venir por la saliva de Deus. Quando você habla, hay saliva, não? Ou só eu escupo e você quando habla? Não, hay saliva. Quando Deus habla, quando nós outros hablamos, saliu saliva. Palavra de Deus. E o verbo se hizo carne e habitou em meio de nós outros. É verbo que nadie podia ver, que nadie havia visto, que outro não teria visto. A hora era visível em meio do povo. A hora era visível, mas esse verbo era mais um homem comum. Esse verbo, esse Jesus, era o filho do carpinteiro. Esse Jesus, que era visto como inimigo passável, porque seus irmãos não apareceram muito com ele, porque ele nasceu de Deus, e seus irmãos depois nasceram pela condição genética, e quizá eram distintos. Quizá esse muchacho foi discriminado quando era menino. Mas esse filho da carpinteira agora teria algo distinto. Ele não era qualquer homem, ele era enviado. Ele era aquele que foi enviado por Deus. E agora isso estou explicando para Israel. Israel só podia recobrar a vista mediante se lavar em el estanque de Siloé. Ou melhor dizendo, como Jesus deu no versículo antes, aquele que me enviou. Nadie vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Nadie vai ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nadie vem ao Pai, se não for por mim, disse Jesus. Se você não se lavar em el estanque de Siloé, manacante o Padre. Nada de Padre. Você não vai conseguir ver Jesus. Você pode ver um Jesus crucificado ali, hecho por mano de homem. Você pode ver um Jesus empurrado por homem. Aí uns invalidantes que tem a cara de Che Guevara, por mais que não creiam, Che Guevara ou Jesus dos católicos? Com a língua. E puseram essa boina assim, e a igreja católica é isso. Essa é a verdade, mano. Nós outros teremos que entender que o Maestro Jesus só pode ser visto quando nós outros derramamos cair as escamas pelos ovos. E as escamas desse ovo natural só caem sendo lavado em el estanque de Siloé. Ele vê a lavarte em el estanque de Siloé, que traduzido é enviado. Foi então e se lavou e regressou mesmo. Nadie que se acerca a Jesus, nadie que entrega a sua vida a Jesus, essa é a mesma pessoa. Algo passa, algo começa a suceder, e o Senhor começa a trabalhar. O Senhor começa a ser o entender, como a irmã Elizabeth disse, para isso alguns é loucura. Meu esposo começou a ter sonhos e revelações de Deus. Meu esposo já não via naturalmente, via sobrenaturalmente. Eu comecei a ter visões de Deus visíveis, porque o Senhor começou a nos falar. Nós outros já não conseguíamos ver por os olhos naturais, mas sim por os olhos do enviado, por os olhos da fé, por os olhos de Jesus, o que ia suceder. Que maravilha! Só quem tem Jesus pode ver dessa forma. Então, meus vizinhos, e os que antes já haviam visto que era cego, diziam: não é este, é que
se sentava e mendigava? O Senhor estava passando uma mensagem para Israel. Vocês são mendigos. Vocês dependem exclusivamente de Roma. Mas se vocês se lavarem em el estanque del enviado, as outras nações vizinhas vão estar dizendo assim: não era essa nação que mendigava? E como a hora está tão próxima? O Senhor estava passando um sinal. E se acordem que o livro de João, como nós outros já vimos, só há 7, não milagros, sinais. 7 sinais para os judeus. Não há mais que 7. Estava passando para eles uma mensagem, dizendo: filho, não perca tempo. O mesmo passa com vocês. Porque mira esse cego. Esse cego todos a hora querem saber quem é. E esse cego é o que? Menosprezado. Nadie o queria. Nadie queria nem tocar em ele, porque dizia: imundo és, odiado por todos. Mas quando tuvo um encontro com o Senhor, algo passou. E uns diziam: és. E outros: a esse parece. E ele dizia: sou eu. Eu não sei você, mas eu queria ter uma foto aqui, não pirei esse foto, mas eu vou poder aqui. De quando era drogadito, que parecia um clavo, cabeça e orelha. E minhas pernas já são grossas hoje, não? Imagina quando me usava droga. Não sei como me equilibrava, assim era. Parecia um embudo. Pesava 45 quilos. E a vez foi com minha esposa e minha esposa daí. E alguém diz: você se parece com um amigo meu, Brás? Não é você? Ele me riu e disse: sou eu. Eu sou. E aí pergunta: o que passou? A tragado do Brás ou o que passou? Ou a convivência com a Belita te hizo gordo? O que é passado? Só quem tem Jesus para entender que onde Jesus liga, algo sucede. Aquele do passado já não existe. Quizá o amigo de Abelito o encontrou e disse: você está meio raro, Abelito. Por aí está em outra equipe, graças a Deus, Abelito prueba que não, que tem uma namorada. Pedro, está meio raro, Abelito, essa coisa de Deus, de isso, de aquilo. Vamos olhar que você vai ver o que vai passar. O que está sucedendo em minha vida. Eu sou ele. E lhe disseram: como te foram abertos os olhos? Todos querem saber nosso testemunho. Nem se for para burlar-se de nós outros, mas em realidade, irmão, aquele que burla é porque está querendo que você tenha. Aquele que burla de você e diz: está louco, olha, cristianismo, tá? Um dia espera que vai estar com você. Vai venir com você na casa do Senhor. Vai estar sentado aí com você. Porque assim o Senhor o faz. Que maravilha! E lhe disseram: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele e digo: aquele homem, aquele homem que se chama Jesus. Sabe qual é? Aquele homem que vocês escutam que hace milagre, aquele homem que vocês não conhecem e até não creem em ele, mas sabem que hace milagre. Aquele homem que está sendo milagres por onde quer que passe, está sendo milagre. Vidas estão sendo transformadas em todo o mundo cada dia. Milhões e milhões de pessoas já aceitaram a Cristo. Há mais pessoas em Brasil hoje, cristiano do que católico. Graças a Deus por isso. Hoje já somos maioria em Brasília de cristianos. Que a igreja católica está se quedando louca, dizendo: o que está passando? O que está passando é Jesus que está passando.
Não Jesus que tem que ser carregado. Não Jesus que tem que ser levado em uma procissão. Não. É Jesus que entra onde nadie pode entrar. É Jesus que está aqui hoje, que está lá em Brasília, que está em toda parte, porque é onisciente, onipresente, onipotente. É Jesus que não necessitamos vê-lo, mas que Ele está presente. É Jesus que vem a nosso encontro, em hora que mais necessitamos, em hora como disse a irmã, pensei que eu estava berrita, não ia poder entender nada, o Senhor abriu a porta. Estava berrita também, mas o Senhor se abriu a porta. Isso é importante. Aleluia. Respondeu ele, aquele homem que se chama Jesus, isso tudo. Glórias a Ele, estava dizendo. Eu não hice nada, foi Ele. A irmã disse, pastor, eu não hice nada. Jesus disse tudo. Na casa foi Ele, a aula foi Ele, tudo foi Ele, porque foi Ele que o hizo. Eu não teria condições. Ele é todo poderoso que o faz. Me untou os olhos e me dijo, vê a Siloé e lava-te. E fui e me lavei e recebi a vista. Bom, primeiro ele me deu uma ordenança. Ele me diz, vê a Siloé ao instante e lava-te. E eu só cumpri. Fui e me lavei. Isso conforme ele disse. Ele me mandou, vete, e eu fui. Ele me disse, lava, e eu me lavei. E quando obedecemos, recebemos a vista. Quando aceitamos que o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e nada me é Padre senão por mim, dizemos, então tu és caminho, então me vou a seu encontro. E Senhor, me conduz a Padre. Está no caminho certo. Nenhuma religião te vai poder levar ao Padre. A Assembleia de Deus não te pode levar ao Padre. Eu tampouco. Mas nós podemos te indicar o caminho conforme a Bíblia. O caminho se chama Jesus. O caminho se chama Jesus. O caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz. Então se lhe disseram, onde está Ele? Nem ideia. Não sei. Aleluia. Onde está Ele, irmã Elizabeth? Onde está? Irmão, que me importa onde Ele esteja? Uma coisa eu sei de onde Ele está. Ele está em todo lugar, porque Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está allá, e Ele hace lo que bem entender em minha vida, porque minha vida já não é minha, é de Ele. Ele hace lo que bem entender em sua vida, porque sua vida não é tua, é de Ele. Então Ele tem o controle. Ele hace. Aunque você não entenda o que Ele está sendo, pero Ele está sendo. Aunque você se surpreenda com o que Ele está sendo, isso para Ele não é nada. Muito mais do que dar uma casa, irmã Elizabeth, um alto, eu tenho segurança de uma coisa que o Senhor queria ser: unir sua família. Isso tudo vai perecer. E sabe, mas o que mais vai alegrar o coração é o dia que Ele vai em céu e toda a sua família estiver allá. Deus queria unir um padre e um filho que há 10 anos não se via. Deus queria fazer com que netos estivessem aí. Deus queria ser impossível suceder. O propósito maior era não só o que recobrasse a vista, mas que se convertera em um obreiro. E se você ler todo o capítulo depois, não vai dar tempo, siga a história deste até o capítulo, até o versículo 34. Em realidade, até todo o capítulo é dedicado a ele. Mas este homem começa
a ser questionado por aqueles que estavam ali, e depois ele começa a ser questionado por aqueles que deveriam dizer glória a Deus, aleluia. Os fariseus começam a lhe amar e dizer: que abastado homem, está cambiando de igreja, está cambiando de religião, está cambiando de lugar. Não está cambiando de nada. Eu só sei de uma coisa, dizer: eu era cego e agora veio. Eu não conseguia ver Jesus. Para mim ver Jesus, eu tinha que buscar onde estava o levar. E eu consigo vê-lo sem ver nenhuma foto dele. Eu consigo vê-lo sem ver nenhum dibujo dele. Eu consigo vê-lo quando miro a irmã Elizabeth. Eu consigo vê-lo quando miro o irmão Felipe. Eu consigo vê-lo quando veio um sarro em la terra. Eu consigo ver em Salvador. Porque o Senhor é a imagem e semelhança de meus irmãos. O Senhor está aqui neste lugar. E o Senhor diz: eu sou o enviado. Eu sou aquele que foi enviado por ti, Padre, a este lugar. Eu sou o único que pode dar vista a cego. Eu sou o único. É o único. Aonde você tenha nascido cego em uma religião, não importa. Não importa. Eu te abro as vistas e você vai viver tal qual eu sou. Diz a palavra do Senhor, versículo 28. E lhe enviaram dizendo: tu eres o discípulo. Vendo nós outros, hablando dos fariseus, discípulos de Moisés somos. Pelas palavras está dizendo: nós outros não queremos saber nada de graça. Nós outros queremos saber de lei. Nós outros vivemos em tempo da lei, não em tempo da graça. E eu já disse para você que nadie pode se salvar por la lei. Alguém aqui consegue cumprir toda a escritura? Se consegue, me avisa e me ensina, porque eu não consigo. Não se dá para cumprir toda a escritura. O único que cumpriu toda a palavra foi Jesus. Ele veio para cumprir tudo. Mas nós outros vivemos por graça, vivemos por favor não merecido, vivemos por misericórdia. E a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós sermos consumidos. Vivemos em tempo da graça. A Bíblia diz: se você cair, não se preocupe, Ele te levantará. A Bíblia diz: mesmo que você caia, não quedará prostrado, Ele te levantará. Isso se chama graça, isso se chama misericórdia. Ele diz que nós outros, como russos, tropeçamos e caímos, mas Ele nos levanta. Ele é o justo advogado. É Ele que nos faz perfeitos. Nós somos perfeitos por nós outros mesmos. Somos perfeitos porque Ele é perfeito. E porque Seu Espírito habita em nós outros. É isso que nos faz perfeitos. É isso que nos faz justificados. A presença daquele que foi enviado. Cada dia é dia de se lavar em el estanque de Siloé. Cada dia é dia de ir ao estanque e se lavar e recobrar a vista e recobrar a visão espiritual. Todos os dias nós outros, como cristianos, temos que nos lavar nesse estanque. E ricos, não pegueis de si, era posse. Pero se pecais, justo abogado, como um estanque de Siloé, ele delante do Padre. Jesus Cristo é justo. Se limpa dele, e você vai estar branco como a neve. E você vai poder cantar algo mais que a neve. Que bonito. Aleluia. Não vivemos por lei, vivemos por fé. O que hace a diferença é a fé que nós temos. A fé em quem, pastor? Em el único, Jesus. 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 Pastor, vocês não creem em santo aqui? Creemos. Santa Elizabeth, Santa Nelsa, Santa Jaque, Santo Abel, Santa Gabi, São Brás. Todos são santos, porque o que quer dizer a palavra santo? Separado é pecado, apartado
pecado. Isso quer dizer santo. E nós outros já decidimos não andar de mão dada com o pecado. Nós outros decidimos ser santos. Porque a palavra diz que sem a santificação, nadie verá a Deus. Nadie conseguirá ver Deus. Porque a santificação vem de Jesus Cristo. A santificação vem do Espírito Santo. É Ele que nos limpa, é Ele que nos purifica, é Ele que nos hace perfeito. E que bueno isso. Nós sabemos que Deus ha hablado a Moisés. Pero respeito a isso, não sabemos de onde seja. Glória a Deus. Às vezes uno diz, de onde apareceu esse pastorzinho? Nós conhecemos cura que está dando tempo, conhecemos outro de nossa religião, mas esse pastorzinho de onde apareceu? Apareceu da vontade de Deus. Apareceu da vontade de Deus porque um dia estava metido em las drogas que o Senhor diz, vou te dar vista. E não só isso, vou te fazer obreiro. Vou te enviar. E você vai se limpiar. E você vai dar testemunho. E você vai ser obreiro. Oh, aleluia, glória a Deus. Respondendo ao homem, e lhes digo, pois isto lhes é maravilhoso. Que nós outros não sepais de onde seja. E a Bíblia abriu os olhos. Eu falava, vocês que são doutores da lei não sabem quem é Ele? Não entenderam quem era o Messias? E eu que era cego, estou sabendo mais do que vocês. Eu que era drogadicto, estou sabendo mais do que vocês que confiam em religião. Eu não confio em religião, dizia o tio. Eu agora não sou judeu, eu agora sou cristiano. Aqui não há nenhuma assembleana, espero. Espero que todos sejam cristianos aqui. Podemos congregar na Assembleia de Deus, mas nós todos somos cristianos, porque somos Cristo em miniatura. O que quer dizer Cristo em miniatura? Somos o espelho. Tomamos a forma, tomamos a mente de Cristo, pensamos como Cristo e queremos viver como Cristo. Mas viver como, pastor? Em santidade. Em santidade. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fornicava, não fornica. Aquele que era homossexual, já não és mais. E nós outros, graças a Deus, podemos glorificar a Deus e amar o Senhor de nossa vida. Oh, aleluia. E sabemos que Deus não ouve aos pecadores. Pero se alguno é temeroso de Deus, e hace sua vontade, a esse homem, Deus te hoje não hace a vontade de Ele. Sabem que havia uma mensagem para Israel: vocês estão metidos iguais no pecado, por isso são sacerdotes de pantalla. Não sucede nada quando vocês oram. Não sucede nada quando vocês fazem qualquer coisa, porque vocês são pantalla solo. Mas qualquer um, hasta mesmo eu que era cego, hasta mesmo esse pastor drogadito, se volver a ser temeroso a Deus, porque a Bíblia diz que el temor al Senhor é o princípio da sabedoria. E alguno, se alguno é temeroso a Deus e hace sua vontade, a esse hoje, eu sei hoje, porque tu haces a vontade dele. Desde o princípio não se ha ouvido dizer que alguno abrisse os olhos a uno que nasceu sem. Se este não viera de Deus, nada podia ser. Responderam e lhe disseram: tu nasciste de todo em pecado. E nos ensina a nós outros e nos expulsaram. Eu posso ter nascido em pecado, isso é verdade. Eu posso ter sido pecador, drogadito. Eu posso ter hecho minha madre llorar noite
noches eu quando direito coisas tão terríveis, mas um dia que fui ao me enviar e ele me hizo recobrar a vista e me disse: agora se lave, mi sangue te purifica, mi sangue te limpia, mi sangue quita toda sua mancha. A partir de hoje tu és obreiro meu. A partir de hoje tu és ele canta na Machai. Assim como o Padre me enviou, eu envio a vosotros. Póngase parado, alabastura, alabacás. Ai, alabastura, alabacás. Sorabacada, alabachai. Preta, alabastura, alabachai. A Bíblia diz que aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. E eu quero te invitar a venir aqui adelante e falar com Marabachai. E venir aqui na presença do Senhor esta noite, não em minha presença. E dizer: Senhor, estou presente e o estanque arrepiado. E Senhor, quero ser mais limpo. Senhor, quero ser mais limpo. Não só não quero ser limpo, mas quero ser obreiro tuyo, Senhor. Se tu queres ser obreiro do Senhor, vem aqui. Se tu queres servir a Deus, vem aqui. Se tu queres que o Senhor te dê uma unção renovadora, por a vassoura, a bacasta, o bastão da manai. Por aí, palavra, por o mandava, chega, manas. Se o Senhor te tocar na vassoura, Saravakure Massuda Manara Machei Naramana. Deixa o Senhor hoje, deixa o Senhor hoje, deixa o Senhor hoje. Eu não vou poner as mãos porque a mão do Senhor está sobre ti. Tu eras cego, tu não podia ver, mas ele diz: instrumento escorando a paz. E tem a mão como obreira do Senhor, da Manarabachai. E não enterre o que há em ti, decora a açúcar da Maná. Recontorobachei. Senhor, toca por tu Espírito agora, meu Deus. Toca por tu Espírito, oriando por o Adai, renovando hoje, Senhor, me Deus, te amamos neste lugar, renovando vida, Senhor, de Deus. Travas, Rocoxaramanás, fazendo o impossível, Senhor, porque só tu podes, Senhor. Só tu tem poder, Senhor. Receba esta palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã. Tu és enviado, Deus. Assim como o Padre enviou Jesus, Ele te chamou para ser obreiro. Ele te chamou para algo maior. Ele te chamou para que você, por a nação da Labacai, senão para que as obras de Deus se manifestem em ti. Tu vai poner a mão em los enfermos vão ser sanados. Tu vai poner a mão para a cheia, e o fogo que há em ti, o fogo não vai cheio.